Olá a todos, né? É com prazer que nós estamos aqui para realizar mais um webinar da série dos webinários do Programa de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo. Eu sou o professor Juliano Toneser, estou aqui com a colega professora Cleci, coordenador do programa, né? E estou com o André. Eu sou, então, professor do mestrado e doutorado no PPG-ECM, né? E hoje nós estamos aqui com o André Alves Sobreira, né, que vem de longe, para falar para nós hoje, ou para nós discutir um pouquinho sobre a educação financeira e o pensamento computacional e suas relações com a Base Nacional Comum Curricular. O André Alves, ele ingressou no doutorado aqui conosco agora no ano de 2021. Ele é licenciado em Matemática, Física, Pedagogia e Química, né? E tem um mestrado em Ensino de Matemática pela Universidade do Estado do Pará. Atualmente é professor de Matemática e Física no Estado do Pará e no município de Ipixuna do Pará, né? Gostaria de passar para a professora Cleci, que ela tem algumas questões para questionar ao André. Pois bem, olá pessoal, um prazer estar aqui, um prazer participar deste momento aí, desta conversa com o professor Juliano, com o professor André, e acolher a todos que chegam até o nosso programa, André. Então, eu queria conversar contigo um pouquinho, assim, e te dizer da nossa alegria, né, em ter você e todos os ingressantes aí do doutorado e do mestrado, né, de todo o país, que optaram por fazer o nosso programa, optaram, principalmente vocês, né, que atravessaram, mesmo que virtualmente agora, né, o Brasil para vir fazer um programa aqui no Rio Grande do Sul, né, vir cursar o doutorado aqui na Universidade de Passo Fundo. E por conta disso, né, e antes de ouvir assim a tua fala mais direcionada, a tua pesquisa de doutorado, aí, eu gostaria de te convidar para falar um pouquinho para todos nós o que te levou, né, a fazer um doutorado em ensino, o que te levou a escolher a Universidade de Passo Fundo como o teu lugar aí de formação nesse nível de doutoramento. Olá, meus queridos professores e amigos. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre universidades, fazendo algumas leituras, como de costume, de alguns artigos, e aí, de repente, eu me deparei lá com um programa, né, de pós-graduação do ensino de ciências e matemática, fui pesquisar mais um pouco, né, a respeito dele, porque eu estava, né, em meus planos fazer o doutorado, e aí, graças a Deus, deu certinho, né, encontrei, fui li o edital, pesquisei, entrei em contato com a professora Cleci, né, e aí vi realmente ela, como coordenadora, foi bem solícita, respondeu bem rápido, como sempre, e aí nós entramos em contato, conversamos, ela me passou os detalhes, e eu optei, né, pelo curso da UPF, né, um doutorado, que faz parte da realização de um sonho meu como pessoa, né, como ser humano, para tornar um pesquisador, e também como profissional, para melhorar ainda mais, né, depois do mestrado, as questões das minhas práticas pedagógicas. E agora que você já tem toda essa caminhada aí de um semestre, né, no programa, cursando disciplinas, participando dos grupos de pesquisa, interagindo, né, como que tu se sente, assim, dentro do programa, enfim, as tuas expectativas, né, e o que, de fato, tu tem encontrado nesse desafio de cursar um doutorado? Olha, professora, tem sido um misto de gratificação, né, um espírito de gratidão muito bom e também desafiador, porque não é fácil, né, a gente fazer um doutorado, é um desafio e tanto, né, são várias disciplinas, né, a gente tem que ler bastante, pesquisar, né, buscar solucionar o problema de pesquisa, né, e desde março que nós começamos as aulas, tem sido muito boas as aulas, né, o programa tem sido muito bom, né, e desafiador, né, cada dia uma batalha, né, semana passada nós fizemos uma disciplina, agora estamos fazendo outra, né, de metodologias ativas, né, daqui a pouco nós vamos ter mais uma tarde de aula, né, bem desafiador, mas com certeza será recompensador, né, porque, né, eu me recordo de uma frase quando eu fui fazer a minha matrícula do mestrado, né, que eu ouvi essa em uma rádio que dizia assim:
Deus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas que a chegada valeria a pena. Então, é assim que a gente vai, né, nessa batalha, aos poucos, tentando conquistar o nosso lugar, agindo com ética, responsabilidade, né, sem pisar nas pessoas, mas tentando, né, ombreado, né, entrar nessa carreira acadêmica, né, quem sabe no futuro, né, estar aí do outro lado junto com vocês em uma situação ou em outra universidade pelo país. Muito bem, para nós, assim como o programa, né, já vou passar para o teu orientador conversar contigo aí, mas assim o nosso programa se sente muito, muito honrado, né, e muito feliz em poder participar desse processo de formação de vocês, né, e poder oportunizar essa formação aí de vocês, né. Juliano, passo agora para ti aí. Tá, muito obrigado, né. Dando continuidade, agradeço ao professor Cleci. Ela vai ficar um pouquinho conosco, depois ela vai precisar se ausentar. Mas, André, sempre é importante a gente conhecer um pouquinho da tua trajetória, né? Porque o André hoje está no doutorado, mas o doutorado, para chegar até aqui, né, teve toda uma caminhada, né? Se tu pudesse falar para nós um pouquinho da tua formação acadêmica, dessa tua trajetória profissional, o que tu tem feito nesse momento, né? Se pudesse nos relatar um pouquinho desse teu processo aí, formativo, para nós te conhecermos melhor, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, consigam entender um pouquinho melhor e entender também essa temática que a gente está dialogando. Bem, professor, mais uma vez reforçando o prazer de estar aqui, eu quero voltar um pouquinho, né, eu até coloquei no meu currículo, né, porque às vezes tem gente que se vergonha de onde veio, né, tem uma frase que diz que a verdadeira personalidade nunca esquece suas origens, né, eu sou da roça, da agricultura, meus pais são agricultores ainda hoje, né, e eu tenho muito orgulho, né, mesmo não tendo estudado, inclusive estudaram comigo, eu fui professor deles na EJA depois, né, e eles sempre me incentivaram para estudar, e aqui estou, né, sempre que sai um resultado, eu comunico a eles, né, sai um resultado, sempre sai um conceito, né, alguma prova que eu vou fazer, eu sempre entro em contato com eles, comunico, né, eles ficam felizes, e isso faz parte. Então, eu estudei, né, fui nessa caminhada, né, não é fácil, quando a pessoa tem mais apoio já é difícil, e assim, lá, digamos assim, lá de baixo, né, uma pessoa com poucas condições financeiras, as coisas são mais complicadas. Mas eu tive apoio da família, de muitos amigos, né, do povo da minha cidade de Aurora do Pará, né, do povo do meu estado aqui, que paga seus impostos, e me oportunizou estudar. Então, eu fiz a graduação na UEPA, depois eu fiz física, né, pelo IFPA, e estudei mais um pouco, né, e depois, já em 2016, surgiu uma oportunidade e eu, graças a Deus, fiz mais uma etapa, que foi o mestrado em ensino de matemática pela Universidade do Estado do Pará. E hoje, desde que eu terminei a graduação, eu sou professor, né, aqui na rede estadual de ensino, e terminando o curso de graduação e praticamente, instantaneamente, assim, questão de 1, 2 meses, teve a prova, eu já fiz, passei, graças a Deus, e depois, em 2010, eu fiz o concurso de uma cidade vizinha aqui, Pixuna do Pará, onde trabalho também como professor de matemática no ensino fundamental maior. A questão hoje é um desafio, né? Com essa pandemia, a gente não estava preparado para essas coisas, algumas situações nós tivemos que avançar, né, em termos de educação, tecnologia, inclusive ressaltando nessas situações que o programa da UPF, né, tem um destaque. Eu sempre até converso com outros professores de outros programas, né, uns que me orientaram lá, questão de programas e pesquisa lá no mestrado, né, eu converso sobre a grade, eles gostam, né, realmente é muito boa, né, porque aqui tem um incentivo à questão do uso da tecnologia na educação, e isso tem nos ajudado a gente fazer uma reflexão sobre essa volta, né, presencial, porque as aulas nunca pararam, né, tem aula, mas não presencial. Agora nós tem a previsão de que volte agora, aqui na rede estadual e municipal, né, mas nós sabemos que, igual diz a música, nada do que foi será do jeito que foi um dia, né? Então, nós temos agora, o pessoal chama aí, né, o novo normal, né? Nunca mais será do jeito que foi, né? Isso, né, requer reflexão e aprendizado. E, graças a Deus, o doutorado está nos oportunizando esses debates sobre movimento maker, sala de aula invertida, né, outras metodologias de ensino, uso da computação na educação, são elementos que nós estamos debatendo e, com certeza, buscando trazer para a nossa prática pedagógica.
Não, muito, sim, é muito bonito te ver, ouvindo tu falar, né, essa tua trajetória, né, uma trajetória de luta e de conquistas, né? Acho que a gente fica muito feliz de tu também sempre se reportar a seus pais, né? Isso é muito importante, né? E também a gente vê essa questão do programa, né? Esse momento da pandemia, de poder discutir essas questões. E eu queria agora avançar um pouquinho na tua pesquisa, né? No que tu pretende fazer no doutorado, né? No que a gente vem conversando, que é a questão da educação financeira, né? Então, se tu pudesse relatar, né? No mestrado tu já trabalhou um pouco com isso, e agora no doutorado a gente quer aprofundar um pouco mais a questão da educação financeira, fazer a relação dela com o pensamento computacional, ver onde se encaixa, né, a BNCC, o contexto dessa tua pesquisa aí no Pará, né, na tua região. Então, se tu pudesse nos aprofundar um pouquinho nessa questão da educação financeira, que vai ser o conceito central da tua pesquisa, né? Exatamente. Né, nós, no caso, quando eu fiz o mestrado, né, eu pesquisei um pouco, né, sobre a questão da matemática financeira. Claro, com alguns elementos da educação financeira, né, e eu apliquei uma pesquisa com os estudantes, no caso aqui, né, na escola em que eu trabalho, né, que é a escola Professor Edelberto Reis, aqui em Aurora do Pará, e eu apliquei essa pesquisa com os estudantes do terceiro ano. Agora, né, na minha ideia de doutorado, eu fiz uma análise para que nós pudéssemos debater com os estudantes do primeiro ano. Mas nós estamos vendo aí porque, como o senhor colocou, tem a BNCC, né, junto com a BNCC tem a questão do novo ensino médio, está tendo uma questão de reestruturação, né, de algumas componentes, né, algumas situações de leis, e a gente está fazendo essas análises. Então, a educação financeira, ela é muito importante para nós, por isso que eu quis fazer essa pesquisa. Porque, às vezes, a pessoa até, né, tem muitos esclarecimentos financeiros, que seriam, poderíamos dizer assim, matemática financeira, né? Tem uma diferença. Ele tem muitas informações financeiras, ele sabe fazer muitos cálculos, mas, às vezes, ele não sabe fazer essa aplicação na vida, né? E nós temos alguns estudos que mostram essa questão das dificuldades, né, que o brasileiro passa, né, o nível de endividamento, as pessoas com nome no SPC, Serasa. E SPC, Serasa e outras situações, né, que são, assim, lamentáveis. Isso tudo, às vezes a pessoa diz, o fulano caiu nessa porque ele quis. Não, às vezes não foi. Né? Isso é tudo falta de conhecimento, porque o conhecimento, né, ele tem o poder de libertar as pessoas, né? Tem até um livro do Paulo Freire, né, Educação com Prática de Liberdade. Então, nós acreditamos, né, enquanto professores, enquanto pesquisadores, né, do programa, que a educação ela pode, né, libertar as pessoas de muitas armadilhas. Então, a educação financeira ela vai nos ajudar, né, a tomar uma decisão, porque às vezes a gente compra uma coisa sem necessidade, né? Às vezes a gente, digamos, quando sai um lançamento de um carro, todo mundo vai comprar, às vezes, né? Quem tem, assim, mais uma condição maior um pouco. Às vezes até financia, né? Quando sai um produto novo, o pessoal corre para comprar um celular. Então, isso tudo são faltas de elementos da educação financeira que muitas vezes nós não temos. Agora, quero só frisar, professor, o seguinte, nós temos o viés da educação financeira das instituições, por exemplo, a OCDE, né? Que o pessoal pensa que é de educação, mas não é de educação, né? Eles têm outro viés, que o viés deles é o viés econômico. Claro que a economia é importante, né, mas nós temos que pensar um pouco no ser humano, na questão das decisões, emoções, afetos, né, tudo isso influencia a educação financeira. Não é só a questão, né, digamos, para uma instituição financeira, a pessoa educada financeiramente é aquele que compra e paga, né, não importa, assim, digamos, o que ele fez, né, mas aí nós temos que, às vezes, a pessoa compra, paga, mas para pagar uma dívida, contrai outra, né, então isso ele não é educado financeiramente. Diante da instituição, ele está educado, porque ele está pagando em dias, mas aí a vida dele, como é que está? Então, nós temos que educar as pessoas para que elas reflitam sobre os fatos que estão ao seu redor e, claro, comprem, que isso é bom, né, faz parte da vida, não tem nenhum problema, pague suas contas, né, suas dívidas, honre seus compromissos, mas com um modo mais livre. Sim. Não, acho que aí tu toca numa questão assim, muito importante, né? Que a educação financeira ela é além da matemática financeira, né? Ela é além de tu saber fazer um cálculo de um juro simples, de um juro composto. Aí tu está trazendo outros elementos, né?
para além do que simplesmente o cálculo mecânico, né? De eu saber fazer a matemática, de eu entender a forma matemática. Aí tu está trazendo outros elementos. Por isso que é importante a questão de, enquanto professores, enquanto educadores, né? Tentar que os alunos sejam educados financeiramente, né? Então, isso é algo que envolve além. Por isso que é importante, né, deixar claro, a educação financeira é algo maior do que a matemática financeira. Não Exatamente. Maior em termos de importância, mas maior em termos de temática, né, de abrangência. Né? E aí, professor, nós vemos que é uma área, digamos assim, nova, né? Em 2010 teve essa questão da Estratégia Nacional da Educação Financeira, começou essas ações pelas escolas, agora já tem a Olimpíada de Matemática e Educação Financeira. Então, é uma coisa nova, e isso também, nós não podemos esperar que aconteça num passe de mágica, né? A pessoa, hoje falou de educação financeira, amanhã todo mundo vai ter educado. Não, só que no Brasil nós temos, assim, em termos de, digamos, invasão, né, que não descobriram, 500 anos, né, desse outro sistema. E, claro, as coisas não acontecem do dia para a noite, nós temos que educar aos poucos, né, para tentar mudar as futuras gerações, né, tentar mudar algumas pessoas, digamos, já os adultos, mas o melhor jeito é que nós trabalhemos com digamos assim, com a juventude, com os adolescentes, porque eles se tornam replicadores, né? Tem estudo que mostra quando, digamos assim, um adolescente tem contato com esses temas, ele tende a replicar em casa, na família dele, às vezes na igreja, né, numa palestra, na comunidade, e isso é bastante útil, né? Porque replica o conhecimento, né? Não fica só na sala de aula. Não, acho que isso é importante. E é um processo, é uma caminhada, né? Se tu for ver, hoje as escolas que tu trabalha, não sei se essa temática já está sendo trabalhada, né? Ou a partir do doutorado tu trabalharia essas questões na escola, né, que tu está atuando. Sim, professor, tem uns debates, inclusive quando eu, né, no último ano de aula, assim, normal, né, no antigo normal, Sim. Né, uma estudante me perguntou, eu estava dando aula para ela, inclusive aplicando parte do meu produto de mestrado, né, porque o produto, né, também é um diferencial do nosso curso e de outros, né, profissionais, tem a questão do produto que é para ajudar os professores, né, não adianta nada fazer só a pesquisa, engavetar, né, a pesquisa foi boa, engaveta, né, o importante é a gente replicar para, digamos assim, que o resultado da pesquisa chegue lá onde há realmente a maior necessidade, que é na sala de aula, né, para os professores. No caso, os professores levam sala de aula. E aí a menina me perguntando sobre essa questão, né, bem importante, o tripé macroeconômico, ela veio me perguntar, desses temas financeiros, né, que se debate, e às vezes a pessoa, o campo flutuante, eu achei bem interessante, ela me perguntou, até fiquei feliz. Sempre eu gosto de ler sobre isso, né, eu consegui explicar para ela que era um superávit primário, nessa questão da macroeconomia, né, que se debate muito, passa nos jornais e tudo, tem a ver com a educação financeira, mas foge, no caso, ao nosso tema de estudo, é uma questão mais ampla. Mas é importante também que as pessoas tiverem acesso, consigam essas informações, porque são úteis, né, numa decisão às vezes, no país, na escolha de um candidato, ou para ser a favor de uma coisa ou de outra, né, são temas bem amplos, né, começa desde um orçamento doméstico, o que comprar, como comprar, até a questão do direcionamento de um país, tem a questão da educação financeira por trás. Isso é muito importante. Agora eu queria resgatar um pouco, né, ou debater um pouco a relação, né, da educação financeira e a BNCC, né? Se tu pudesse nos falar um pouco mais dessa questão. Tu também comentou do novo ensino médio, né? Isso. Nós temos agora uma nova, digamos assim, não que os documentos antigos perderam a vigência, né? Mas teve-se um debate, né? Claro, nós temos que olhar esses documentos meio com crítica, né? Eu mesmo sou um crítico, né, da BNCC, e basicamente o pessoal assim, da academia de modo geral, né, tem uma crítica. A crítica faz parte e é boa, né? As pesquisas, nós temos que ser críticos, né, para a gente estar no doutorado, outros colegas estão no mestrado, para a gente fazer essas críticas que são necessárias, mas a BNCC, ela trouxe essa situação que se trabalha a educação financeira, né, e se nós formos olhar, por exemplo, no ensino médio, das 5 competências gerais, nós temos 4, né, gerais, que eu digo para matemática. Sim. Nós temos 4, ou seja, 80% das competências de matemática do ensino médio, elas têm menção a algum tema que pode ser trabalhado na educação financeira. Então, é um tema bastante importante, né? 80% ter menção é importante, e aí ela reforça que a educação financeira ela tem que ser trabalhada não no ensino médio apenas, mas tem que ser trabalhada por toda a educação básica,
né, para que justamente aconteça isso, né? A criança ela seja educada financeiramente e depois se transforme em um jovem, um adolescente, um jovem e depois em um adulto, né, educado financeiramente. Claro que isso faz mudar, né, uma geração, não se faz assim do dia para a noite, mas nunca se chega lá, né? Então, qualquer caminhada, né, agora a gente está tendo as Olimpíadas, né, as corridas, tudo começa com o primeiro passo, né? Se não tiver o primeiro passo, não tem como chegar, né, lá na linha de chegada e alcançar o pódio, né, para que nós possamos chegar onde outros países chegaram em termos de educação financeira. Então, a BNCC, ela coloca essa questão do protagonismo juvenil, né, da pessoa fazer. Inclusive, a gente está, né, fazendo assim vamos ter agora uma disciplina de pensamento computacional, né, que é muito importante. Nós, né, fui desafiado pelo senhor aí para a gente fazer esse trabalho integrado, né, educação financeira, né, usando a questão do construcionismo, né, e do pensamento computacional. E do pensamento computacional, que ajuda a gente a resolver alguns problemas, né, da vida, né, às vezes a pessoa diz, mas o computador não tem computador, mas tem a computação desplugada, a gente vai tentar, né, fazer digamos assim, essa interseção dessas teorias, desses estudos, para que nós consigamos, né, através do pensamento computacional, que permite a gente fazer abstração, pegar um problema maior, reduzir, né, esses elementos são importantes, né, na nossa vida, não só na pesquisa, mas no dia a dia a gente resolve muitos problemas, né? Então, nós vamos tentar fazer essas análises e colocar a nossa pesquisa, né? O pensamento computacional, né, assim, para mim, está sendo uma teoria nova, né? Eu nunca tinha tido acesso, mas isso é muito bom, né? Os desafios, eles são bem-vindos e nos faz com que nós consigamos crescer, né? A gente, se for observar, por exemplo, eu até comentava na disciplina semana passada, que, né, o diamante, né, ele é formado a alta temperatura e pressão, né? Enquanto o grafite digamos assim, formado na facilidade. E quem é né, digamos assim, o material mais resistente é o diamante, né? Então, esses desafios, eles são bons, né? As aeronaves, geralmente, elas decolam, né, em ventos contrários. Então, está sendo um desafio essa questão do pensamento computacional, mas nós vamos chegar lá e conseguir, com a sua ajuda e a ajuda dos professores do programa, né, vários professores que trabalham nessa área, com certeza nós vamos chegar lá e fazer digamos assim, esse casamento entre essas teorias são importantes para a gente, né, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores e enquanto professores. Então, eu fico muito feliz, assim, desse diálogo, de tudo que tu tem, do que tu relatou, né? Eu acho que dessa importância desse casamento, dessa união, né, da educação financeira, matemática computacional, o desafio, e eu acho que o doutorado também nos proporciona esse olhar crítico, né? A gente tem que olhar de forma crítica, né? Não ignorar, né? Mas de olhar de forma crítica para a BNCC, de olhar de forma crítica para o pensamento computacional, né? Mas não no sentido de ignorá-lo, mas sim de olhar de um outro olhar, de um outro viés, né? Isso é muito importante. André, a gente está finalizando, assim, foi um papo muito interessante, mas eu queria deixar à vontade se tu também teria algo a mais para dizer, algo que nós não perguntamos, não falamos, que você gostaria de relatar. Só quero dizer do prazer de estar aqui com vocês, né? Uma grande equipe de professores, representada aqui pelo senhor e no início também pela Cleci, que é a coordenadora, né? E, né, o programa é muito bom, a gente está aprendendo, debatendo, né? Daqui a pouco eu vou entrar mais em um debate agora, né, nas aulas, e tem sido muito gratificante, né? E, né, as pessoas que pensam, né, em fazer um mestrado, doutorado, né, o PF tem uma boa oportunidade, né, com uma equipe de professores, uma grade muito boa, né, robótica, né, pensamento computacional, objetos digitais para a educação, construção de aplicativos, né, são grandes, né, debates que são análise multivariada, alfabetização científica, não são temas bem, né, que estão bem, digamos, presentes no nosso dia a dia, e na pesquisa, né, acadêmica, que requer todo o rigor, né, que são temas do dia a dia, mas na hora de fazer uma pesquisa tem que aplicar o método científico, ninguém pode estar negando a ciência, tem todo um procedimento, como é que se faz pesquisa, né, e a UPF não é diferente, né, aplica todo esse procedimento, todo o rigor, né, estatístico, testando hipóteses e etc., que requer o método científico. E eu quero dizer assim, né, uma frase do
patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, ele disse, né, no livro Pedagogia da Autonomia, que o homem ele aprendeu a, digamos assim, a lidar com algumas formas, né, com as consequências do terremoto. Isso não significa que ele tenha ficado livre do terremoto. Né? Ele conseguiu lidar, ou seja, tem países aí que tem muito terremoto, ele já até as casas nem sofre tanto como sofria antigamente. Então, o homem, estudando, né, através da engenharia, né, que é uma ciência, conseguiu minimizar, né, os impactos de um terremoto. Então, conhecer a educação financeira, né, parafraseando, não nos fará, né, digamos assim, milionário, ou não nos fará, digamos assim, necessariamente pessoas educadas financeiramente. Mas nós temos uma ferramenta, quem sabe, né, com a ajuda de Deus e com nosso esforço, a gente pode fazer igual o pessoal fez com o terremoto, né, aprender a lidar com esse mundo, né, que é tão necessário e está tão presente, que nós, né, digamos assim, ninguém vai se livrar de dívidas, mas vamos, pelo menos, minimizar os seus impactos no nosso dia a dia, porque às vezes a pessoa se endivida, né, e tem briga em casa, tem outras coisas, tudo em consequência, né, da falta de educação financeira, que às vezes não é nem porque a pessoa não quer, porque ele não teve acesso. Né? Então, nós estamos propondo a ampliar um pouquinho mais e dar mais acesso às pessoas aqui da nossa comunidade, né, aqui de Aurora do Pará, né, o meu município, né, Ipixuna do Pará, né, das minhas escolas, de Delberto Reis e Fernando Quilhon, para que nós possamos, os jovens repliquem, e nós consigamos ir aos poucos mudando essa realidade em relação à educação financeira e também ao uso das tecnologias, né, que é tão presente no nosso dia a dia, mas que às vezes fica tão ausente nas escolas, né? Então era só isso, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Agradeço, muito obrigado. Né? Eu acho que é uma fala bem interessante e vamos refazer um segundo momento, fazer uma parte 2, né? Quando avançar um pouco nas pesquisas, a gente faz uma nova conversa. André, então, um abraço, tudo é bom e seguimos o trabalho. Tchau, tchau. Vamos correr aí, a gente vai chegar lá. Tá bom. Um abraço.